quero lhes falar sobre o perdão dos pecados e a saúde da alma. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia ou em quem não há dolo. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém. A tradição judaico-cristã é acusada de criar uma religião baseada na culpa. Temos inclusive essa expressão, né? A velha culpa judaico-cristã. Não está de todo equivocada esta acusação, porque de fato, e digo do meu lugar de fala, que é a tradição cristã de origem reformada, da reforma protestante, baseada na afirmação categórica da justificação pela fé, do conceito de salvação como livramento da condenação e da danação eterna, do inferno. E, de fato, a nossa tradição evangélica parece que começa a ler a Bíblia a partir de Gênesis 3. É como se não tivesse Gênesis 1 e 2. Porque a primeira coisa que falamos a respeito do ser humano é que ele é pecador. Você é pecador. Você é pecadora. Nós temos uma mentalidade religiosa baseada em pecado e gestão e administração de pecado. Você é pecador. Quando, na verdade, a primeira coisa que a Bíblia Sagrada nos diz a respeito de nós é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós começamos com um aspecto negativo do pecado. O pecado que gera uma indireta ou direta sugestão de condenação, de julgamento, condenação e punição. Então, nós lidamos na nossa tradição religiosa com a questão da culpa. E lidamos com a questão da culpa de um jeito muito ruim. De um jeito em que a culpa recebe uma condenação, como se devêssemos ou se pudéssemos viver sem culpa. Aqueles que criticam a culpa como uma experiência da nossa tradição religiosa, espiritual, judaico-cristã, na sua crítica estão sugerindo: olha, bom seria que ninguém sentisse culpa. Bom seria que ninguém tivesse culpa. Bom seria que ninguém fosse atormentado pela culpa. Entretanto, sem culpa não existe moral. Se, como seres humanos,
não tivéssemos a capacidade, a sensibilidade espiritual para experimentarmos a culpa, nós seríamos reduzidos a bichos. Nós estaríamos privados do sagrado imperativo de responsabilidade moral sobre as nossas vidas. Nós não teríamos escolhas, nós seríamos biologicamente determinados, nós faríamos o que os bichos fazem. Bichos não têm culpa. O leão não fica culpado porque ele comeu alguém. Uma besta fera não fica culpada por dar uma patada em alguém. Não se experimenta culpa na violência do mundo dos bichos. Inclusive, questiona-se se aquilo é violência ou se é o ciclo natural da vida. Mas entre nós humanos, sim, justifica-se discutir violência, justifica-se discutir responsabilidade moral na qualidade das nossas relações. Inclusive, os estudiosos da saúde mental tendem a classificar pessoas que não têm a experiência da culpa, da vergonha, como sociopatas, psicopatas. Fazem o mal, mas não têm remorso, não têm culpa. Eles assistem o mal praticado, o mal pelo prazer da maldade, sem nenhum desequilíbrio na sua subjetividade moral. Então, a culpa é uma experiência necessária. E é uma experiência que nos constitui como seres humanos, porque uma vez que experimentamos a culpa, somos chamados a fazer perguntas a respeito da origem dessa culpa. O que foi que fizemos ou deixamos de fazer para que estejamos a nos sentir culpados? Somos, inclusive, chamados a refletir se essa culpa que sentimos é legítima, é verdadeira. Realmente existe uma correspondência entre um fato e aquilo que nos faz experimentar culpa? Ou se é uma culpa falsa? É uma culpa cultural? É uma culpa imposta sobre nós por alguém? Então, a experiência da culpa é constitutiva da experiência humana. A grande questão não é se nós experimentamos culpa ou não. Estou afirmando categoricamente a minha convicção de que a culpa é necessária, imprescindível à nossa sanidade, à nossa saúde como seres humanos. Saúde de corpo, de alma, de espírito, a nossa dignidade humana. Sem culpa nós viramos bichos. Então, a grande questão não é se experimentamos a culpa ou não, é o que fazemos com ela. O que fazemos quando ela chega. E é verdade, sim, que não é possível a gente conviver com a culpa o tempo todo, ininterruptamente. Continuamente suportar a culpa. Viver em estado perene de culpa. E por que não é possível conviver com a culpa? Viver com a culpa pesando sobre os nossos ombros o tempo inteiro? A gente desenvolve mecanismos para se livrar da culpa. Por exemplo, a autojustificação. Nós somos especialistas em racionalizar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas ofensas, os nossos agravos a outras alteridades, a outras pessoas. Nós nos auto-justificamos. E não é que nós estamos fingindo que não temos culpa. Nós realmente temos um mecanismo psíquico, uma capacidade de elaboração mental
em que a gente não enxerga o nosso pecado e a nossa culpa. O fariseu, por exemplo, da parábola do fariseu e do publicano, ele não enxergava. Ele dizia, graças te dou, porque não sou como os demais homens, e ele estava falando a verdade. Ele pensava de si exatamente isso. Pessoas que a psicologia moderna vai falar sobre a repressão da consciência. Elas jogam a culpa para um lugar fora do alcance da sua consciência. Então elas não se sentem culpadas, mas elas não estão mentindo. Elas realmente acreditam isso a respeito de si. A segunda maneira como nós tentamos nos livrar da culpa, acredito eu, é desenvolvendo uma religião legalista, moralista e objetiva. O que quero dizer com isso? Regras muito claras de pode e não pode. Regras mensuráveis de pode e não pode. A saia pode até aqui. Domingo é dia de ir na igreja. 10% é o que você deve devolver a Deus do seu dinheiro. Não pode fumar, não pode beber, não pode fazer sexo fora do casamento. Não pode matar, não pode roubar e não pode mentir. Isso tudo é muito claro, definido, objetivamente mensurável. E as pessoas que vivem essa religião do pode e não pode, do legalismo moralista, elas acham que, cumprindo essas regras claras, elas não têm pecado e não têm culpa. Agora, você sabe que no Sermão do Monte, Jesus diz que as regras não são tão claras. Que não basta você não matar, a questão é se você odeia. Não basta você não cometer o adultério ou concretizar o adultério. A questão está na lascívia, na luxúria, inclusive do seu olhar e daquilo que habita o seu mundo interior, objetificando corpos e pessoas para o seu próprio prazer. Jesus joga a questão da culpa não para o gabarito dos mandamentos muito claros. Jesus joga a questão do pecado e da culpa para o nosso coração, a nossa interioridade, a nossa subjetividade. Inclusive, Mateus capítulo 15, que leio para você, não são as coisas que saem da boca, não são as coisas... as coisas que saem da boca, elas vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos. O pecado não está naquilo que fazemos ou deixamos de fazer apenas, está dentro de nós. A terceira maneira como a gente tenta se livrar da culpa, aí sim, é colocando máscaras, usando máscaras. É a hipocrisia. É o fingimento. A gente sabe que tem culpa. A gente sabe que está vivendo no ilícito. Sabe que está praticando o pecado, mas a gente publicamente finge que tem uma vida pura e uma vida limpa. A Bíblia Sagrada, entretanto, diz que Deus revela as coisas profundas e escondidas. Ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aqui no Salmo 32, bem-aventurado, feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Usando máscaras e fingindo pureza, estamos a enganar quem? Podemos enganar os outros, mas não enganamos a nós mesmos e muito menos enganamos a Deus. Outra maneira de nos livrarmos da culpa é com a transferência. Apontar o dedo. Adão, o que você fez? Eu não, foi ela. Eva, o que você fez? Eu não, foi ela, a serpente.
Alguém disse que porque a serpente não tinha dedo, ficou com a culpa. Mas a gente faz isso, a gente transfere. Eu fiz isso porque também ela fez aquilo. Eu fiz isso porque o meu pai, porque minha mãe. Eu fiz isso e no meu lugar qualquer um faria. A gente está sempre transferindo a culpa. E quando a gente transfere culpa, a gente transfere responsabilidade. Uma outra forma muito cruel de nos livrarmos da culpa é nos tornando xerifes, delegados, delegadas, acusadores e acusadoras da vida alheia. Apontar o pecado dos outros, enxergar e condenar nos outros o mal que não temos coragem de confrontar em nossas próprias vidas. Sabe que gente fofoqueira é mais ou menos assim. Gente que fica falando mal dos outros, parece que é um mecanismo interessante de lidar com uma culpa. Tudo bem que eu sou assim, mas ela também é, ele também é. Ouviu falar do fulano? Ouviu falar da cicrana? O que tem o fulano e a cicrana a ver com isso? Cuide da sua vida. Porque enquanto você fica olhando o mal na vida dos outros e o pecado dos outros e querendo administrar o pecado da vida alheia, você está sendo negligente com a sua própria vida. E, geralmente, aquilo que mais você detesta nos outros é aquilo que habita você. É aquilo com o que você se identifica. Você transfere uma raiva e uma necessidade de condenação do outro. Porque você não pode transferir a raiva para você mesmo. Então você joga para cima de outro. Esses nossos mecanismos de lidar com a culpa geram algumas consequências. Por exemplo, solidão. Ninguém gosta de ficar perto, ter amizade, conviver com gente mal resolvida. Ou gente que é hipócrita e pensa que a gente não vê as máscaras. Ou gente que é perfeitinha, santarrona, beata. Ninguém suporta. Gente fofoqueira, maledicente, que vive falando mal dos outros. Essas nossas posturas vão gerando isolamentos. E aos poucos, nós vamos falando sozinhos. Claro, sempre tem um mal resolvido para alimentar a nossa maluquice, a nossa culpa mal resolvida. Então, juntam dois culpados para falar mal de um terceiro. Você imagina o que é isso aqui? Não imagine não, vai te fazer mal. A gente lida com uma frustração, porque essa culpa não tratada, não resolvida, não cuidada, ela vai nos mantendo num estado de mal-estar. E a gente se frustra porque não consegue sair. Só que a gente não consegue sair porque a gente não está buscando o real, verdadeiro e eficaz caminho de saída. A gente está querendo se livrar, mas a gente não quer realmente resolver. Isso gera comportamento autodestrutivo. Quando eu me sinto culpado e eu não trato da minha culpa, quando eu carrego comigo uma consciência de pecado, inconscientemente eu acredito que mereço ser descoberto, flagrado e punido. Então eu começo a desenvolver comportamentos autodestrutivos. Eu começo a arrumar confusão em volta de mim, porque alguém precisa ver que eu sou uma pessoa que precisa ser castigada. É um mecanismo muito equivocado de tratar da culpa e do mal e do pecado.
gera também uma postura de revolta, né? Gente de mal com a vida, gente de mal consigo, gente mal resolvida na sua consciência, na sua interioridade, acaba se tornando violenta. Eu estou de mal. Eu estou de mal e já não lembro nem direito qual é a causa do meu mal-estar. Já não lembro nem direito o que é que foi que me fez me sentir culpado. Mas eu estou de mal, e quando eu estou de mal comigo, com a vida, com o mundo, eu começo a agredir quem está em volta numa atitude de revolta. Mas a principal consequência de uma culpa mal cuidada está aí no versículo 3 do Salmo 32. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, enquanto eu calei o meu pecado, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. A culpa não cuidada adoece o corpo. E aqui estou falando de doenças físicas mesmo. Problemas físicos. Os estudiosos falam de doenças psicossomáticas, que a causa não é um fator biológico, é um fator psíquico. A alma doente faz o corpo adoecer. E o nosso silêncio, a nossa recusa, primeiro em falar sobre, mas também a nossa recusa em confessar, admitir, assumir a responsa e assumir que existe dentro de nós uma dimensão capaz da maldade. E o que eu queria fazer um parênteses com você, que é a diferença entre desculpas e perdão. Eu marquei de almoçar com você amanhã, às 13 horas, no shopping, aqui perto. Mas quando eu saí de casa, teve um acidente na avenida, e eu fiquei preso no carro. E quando eu fui ligar para você, eu percebi que havia deixado o meu celular em casa. Então, eu não tive comunicação com você. Não consegui chegar à hora e não consegui avisar você. Fiquei preso no engarrafamento. Então, quando eu encontrar você, eu vou apresentar as minhas desculpas. Eu não vim, eu falhei com você, e as razões são essas. Eu apresento minhas desculpas. Mas pode ser também que, quando eu estivesse saindo de casa para encontrar você, começou a passar uma reportagem sobre o Santos. O novo estádio do Santos. A reforma que vai ser feita, o Santos vai vir jogar no Pacaembu. A nova casa do Santos, a arena. E eu fiquei lá vendo. E a Silvia disse, já está na hora, ele já está lá te esperando. Eu falei, ele espera. Eu opto por mim mesmo, pelo meu prazer, a satisfação, o meu interesse, e desconsidero o compromisso que eu tenho com você. Então, eu não tenho desculpas para lhe apresentar. Aquilo que eu fiz porque eu quis. O desrespeito que eu pratiquei para com você tem apenas uma explicação: o meu egoísmo, a minha conveniência, a minha satisfação, a minha ordem de prioridades, e você não está nela. Sou eu mesmo. Então eu te peço perdão. Eu poderia dar outros exemplos, mas o que quero dizer é que existe dentro de nós
uma capacidade de fazer o mal, sem justificativa, senão a opção que fazemos em favor de nós mesmos, e nessa opção nós passamos por cima de pessoas, nós usamos pessoas, nós abusamos das pessoas, nós somos violentos contra as pessoas, nós falhamos no cumprimento da nossa palavra para com as pessoas, nós sacrificamos as pessoas para não sacrificarmos a nós mesmos. Isso chama maldade. Nós deixamos de fazer aquilo que a nossa consciência sabe que deve ser feito, que é o certo a fazer. Por quê? Porque optamos por nós mesmos. E ponto final, isso se chama maldade. E a resposta para isso é falar a respeito, confessar. A palavra confessar, ela significa literalmente homologar. É dizer assim, sim, o senhor tem razão. Quando Deus diz assim, Ed, você é um sujeito egoísta. Eu digo, sim, senhor, o senhor tem razão. Eu homologuei, eu confirmei. Eu dei razão a Deus no veredito que Ele emitiu a respeito de mim. Isso é confessar. Isto é, eu admito que sou isso aí que o Senhor está falando. Então, a porta de saída dessa experiência de culpa não pode ser outra senão falar a respeito. Olha como a Bíblia, a mensagem, traduziu o versículo de número 3. Eugene Peterson. Eu guardei tudo para mim e os meus ossos se transformaram em pó. Então resolvi pôr tudo para fora. Resolvi pôr tudo para fora e disse, confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora, minha culpa evaporou e o meu pecado desapareceu. Resolvi pôr tudo para fora, falar a respeito. Enquanto eu calei, o meu corpo adoeceu. Mas eu resolvi falar a respeito. Pôr tudo para fora. E quando eu comecei a falar a respeito, no fluir da minha fala, eu vou me dando conta do que me dói, do que me faz sofrer, do mal que eu fiz. Eu vou tomando consciência de mim e do que está dentro de mim. E com um detalhe, eu resolvi falar do que estava oculto. O meu pecado eu não mais encobri. Eu não deixei escondido. E esse é, entre aspas, o problema, que não é um problema, é uma coisa boa, quando a gente começa a falar. Quando a gente começa a falar de verdade. Quando a gente começa a colocar tudo para fora de verdade. A gente vai falando, e quando percebe, já falou. E aquilo que nós não queríamos que viesse para a luz, vem. Por isso é que quando eu estou meio assim, da pá virada, e alguém diz, o que foi, Ed? Eu digo, não quero falar sobre isso. O que é não quero falar sobre isso? Eu quero calar. Eu sei que existem coisas dentro de mim e que eu tenho medo se elas vierem à tona. Eu tenho medo de me dar conta dessas coisas. Por isso eu prefiro calar. Então, vai calando e vai adoecendo. Vai calando e vai se enchendo de frustração. Vai calando
e vai se enchendo de revolta. Vai calando e continua ferindo quem está em volta. Aí o salmista diz: eu resolvi pôr tudo para fora. E aí quando a gente fala, vem aquilo de que a gente está consciente, mas vem também aquilo que habita o nosso inconsciente. E para que você saiba, ou melhor, perdão, para que você lembre, este salmo foi escrito assim pelo menos uns 3.000 anos antes de Freud. O que a psicanálise fala hoje, a Bíblia fala faz tempo. Fale. E ao falar, você se cura. Veja que é muito interessante a maneira como os psicanalistas tratam isso. Lacan diz que doenças são palavras não ditas. Freud diz que as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas. E porque estão vivas, elas saem das piores formas em algum momento. Você não falou, você não elaborou, você não pôs para fora, ficou enterrado lá. Em algum momento isso vai aparecer. Por isso é que se usa na psicanálise a expressão cura pela fala. Mas a Bíblia usa a expressão cura pela confissão. Não é só a cura pela fala. Porque eu posso falar e tomar consciência, mas eu começo a me justificar, eu continuo transferindo, eu coloco uma máscara. Não. Eu resolvi pôr tudo para fora. Versículo 5 do Salmo. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Sabe, enquanto a gente fala e a gente se dá conta do que nos habita, e especialmente as coisas vergonhosas, aquelas dimensões das nossas maldades, os nossos desejos maus, os nossos pensamentos maus, os nossos impulsos maus, a gente reconhece que isso está dentro da gente, que a gente tem vergonha do que sente, do que pensa. Quando a gente põe isso para fora, isso se chama pecado. A gente não encobre isso. A gente vai dando nome a essas coisas. Não é uma oração de confissão do tipo assim: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Multidão dos pecados? Como você se sentiria se uma pessoa chegasse para você e dissesse assim: perdoa aí qualquer coisa? Qualquer coisa? Perdoa o quê? Me perdoa do quê? Dá nome. Dá nome, porque você tem que tomar consciência disso para poder superar isso. Confessar implica dar nome. E confessar implica assumir responsabilidade. Sim, eu fiz. Minha culpa. Minha máxima culpa. Isso tem a ver comigo. Responsável sou eu. Agora, é muito assustador a gente começar a falar e começar a confessar. Por isso, é muito importante que a gente tenha uma profunda convicção a respeito do Deus para quem a gente confessa e do Deus com quem a gente fala.
Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida, um casal muito querido, e eu tenho certeza que eles estão me ouvindo agora, e eu quero mandar um beijo para eles lá em Belo Horizonte. Sabem com quem eu estou falando? Esta irmã convive com uma enfermidade crônica, já há mais de 20 anos. E ela me pergunta, será que Deus está me punindo? E eu disse a ela, jamais. Deus não é sádico. Deus não é sádico para punir. Mas Deus é Pai amoroso o suficiente para deixar a mão no seu ombro. Eu não sei como que você lê essa expressão, a tua mão pesava sobre mim, versículo 4. A tua mão me castigava, o Senhor me açoitava, me punia, ficava jogando na minha cara o meu pecado o tempo inteiro, e eu de noite chorando, minhas lágrimas secando. Ou a tua mão pesava sobre mim porque repousava sobre o meu ombro. Porque me interpelava para uma conversa. Porque dizia para mim, eu estou aqui, fale comigo. Eu quero perdoar você. Eu quero que você passe por essa experiência libertadora, transformadora, terapêutica, de cura, de você colocar tudo para fora, admitir o seu mal e a sua maldade, o seu pecado, qualquer que seja ele. Porque isso é libertador, e eu não vou rejeitar você, não vou punir você, não vou castigar você, eu vou te perdoar. Olha o que diz o versículo 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Olha como o Eugene Peterson traduziu na Bíblia a mensagem. Como é feliz aquele, como é afortunado aquele. O Eterno não tem nada contra você. Você tem ficha limpa com Deus. Ficha limpa. O nosso Deus é Deus perdoador. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Nas tuas mãos, contudo, está o perdão. Salmo 130. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades, atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O nosso Deus é Deus que perdoa. Tomar posse do perdão de Deus, mas tem um caminho, né? Colocar tudo para fora, admitir, dar nome, confessar. Isso é uma experiência profunda de transformação de consciência. Não é uma experiência burocrática com Deus. Porque se a gente não passa pela transformação de consciência, a gente vai precisar de rédea e cabresto. E vai ficar vivendo no ciclo do pode, não pode, obedece, desobedece, me engana que eu gosto, hipócrita, culpa, frustração, porque não teve a experiência de transformação de consciência. O salmista aqui, ele disse para mim, literalmente, deixa de ser burro, Ed. Deixa de ser burro. Coloca tudo para fora. Fale.
Creia que enquanto você fala, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. E vai trazer à sua consciência aquilo que te machuca, aquilo que está doendo, aquilo que deixa você viver assombrado, com essa sensação de que Deus vai te castigar a qualquer hora, ou que você merece mesmo ser castigado. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer isso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Então fala. E à medida em que o Espírito Santo fala com você, confessa, admite, não varre para debaixo do tapete, assuma, coloque na luz. Sabe o que eu aprendi com um amigo muito querido? Ele disse para mim uma vez: pastor, tudo que está na sombra, na escuridão, o diabo usa. Quando você traz para a luz, o diabo perde acesso. Traz para a luz. Não deixa lá no escondido. Fale. Creia que o Espírito Santo fala com você e guia a sua fala. Confesse, admita. E descanse no perdão de Deus. Ficha limpa para você. Deus não é um Deus que castiga, Deus é um Deus que perdoa. Deus não é um Deus que pune, é um Deus que perdoa. Perdoar é dar a oportunidade de começar de novo, e de novo, e de novo. Nós vamos para a mesa do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos recordar o seu corpo partido e o seu sangue derramado. Mas eu queria ler para você o que fazemos agora. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Nós não temos uma celebração mórbida, ficar lembrando da morte de Jesus. Nós estamos aqui para nos lembrar de que Jesus morreu por nós para perdão de pecados. O nosso Deus é Deus que perdoa. E no perdão de Deus está a nossa cura, a nossa saúde. Fale, confesse, arrependa-se, experimente o perdão. Na classe de novos membros, na segunda-feira passada, teve uma jovem senhora, eu sei o nome dela, não sei se ela está aqui. Ela e o esposo, e ela me disse: pastor, eu posso tomar a ceia? Eu ainda não sou membro da IBAB. E eu não sou casada no papel. Posso tomar a ceia? Porque eu choro todo domingo de ceia e não tomo, porque não me julgo digna de tomar a ceia. Então, a ceia não é para quem é digno. A ceia é para quem busca no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, o perdão, a ficha limpa. Ah, pastor, mas eu pego a ficha limpa e na segunda-feira sujo de novo. Tá, então, por isso é que tem ceia sempre. E não espere o próximo mês. Não espere o próximo mês. Não cale a sua ficha suja. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O caminho de saída da culpa que adoece.
é colocar tudo para fora, confessar o pecado, desfrutar o perdão de Deus. Sempre, sempre e sempre. Bem-vindos à mesa de Jesus, onde há promessa de perdão. Que seja uma experiência de cura e de libertação para você.